nós queremos abrir um parêntese e dizer: a igreja não está fundamentada em Pedro. Embora num primeiro lance, num primeiro momento, nós possamos entender que Jesus está dizendo que a igreja está sendo fundamentada em Pedro, mas se nós formos analisar o texto, no versículo de número 18, o texto nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro no grego Petros, Petros, pedra pequena. E Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra perfeita, Jesus Cristo, Ele está dizendo: sobre esta pedra que sou eu vou fundamentar, assentar a minha igreja, e as portas do inferno, ainda que queiram se levantar contra ela, não vai prevalecer, porque nem as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, nesse texto nós concluímos que a igreja está fundamentada, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, Deus não faz nada sem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus sempre faz as coisas com um objetivo. E quando Deus instituiu a sua igreja na terra, porque a igreja na terra é a maior autoridade, é a entidade, é a organização responsável para cuidar dos assuntos relacionados ao reino de Deus. Quem é responsável pelo reino de Deus aqui na terra? A quem Deus entregou esta responsabilidade, esta incumbência? A igreja, a igreja, a igreja. E se você é igreja, você tem essa missão, você tem essa responsabilidade de cuidar das coisas concernentes ao reino de Deus. Deus incumbiu a igreja desta responsabilidade. Mas para qual finalidade, irmão Marcelo? A igreja foi instituída como uma instituição divina na terra, criada por Deus, fundamentada em Cristo, mas ela foi colocada aqui com um objetivo, uma missão. E qual é essa missão? Essa missão é a missão de propagar o Evangelho. Glória a Deus! E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. A igreja, como instituição divina colocada ou inserida numa comunidade local, ela tem a responsabilidade, ela tem o objetivo, ela tem a finalidade de propagar o Evangelho. E é interessante, amados irmãos, que embora algumas pessoas não compreendam e não entendam a importância de uma igreja numa comunidade local e não consigam compreender, vislumbrar, entender, compreender a missão da igreja e do que ela faz, o que ela leva, Paulo, na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, no versículo 16, Paulo entendeu perfeitamente qual era a missão da igreja e o que a igreja levava. A igreja, ela levava o Evangelho. A igreja primitiva levou o Evangelho. A igreja primitiva, ela difundiu o Evangelho por todos os lugares no início, nos seus primeiros anos de caminhada. A igreja foi uma igreja missionária. A igreja foi uma igreja evangelizadora. A igreja cumpriu seu papel enquanto instituição de Deus na terra. Ela cumpriu a sua missão. O próprio texto que o pastor José Alberto leu fala que por onde os santos eram dispersos, eles saíam levando a palavra, e onde este evangelho chegava, ele causava um impacto, ele trazia uma transformação, ele trazia uma mudança. E Paulo, no primeiro capítulo, no versículo 16 da carta aos Romanos, Paulo entendeu perfeitamente isso, quando ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não é outra coisa senão o poder de Deus para a salvação
crê. Então a igreja, enquanto instituição criada por Deus, fundamentada em Cristo, ela tem esse objetivo, esta missão, que é de propagar o Evangelho. Mas a igreja não traz um discurso filosófico. A mensagem da igreja não está fundamentada em um alicerce filosófico, sociológico. A igreja, ela prega o Evangelho, que não é outra coisa senão o poder de Deus. Aonde esta igreja chega, aonde este Evangelho ele alcança, ele rompe com os paradigmas, ele derruba os obstáculos, ele derruba as barreiras, ele liberta vidas, ele transforma vidas, ele traz uma mudança completa. Aquilo que o Estado, a sociedade não consegue fazer, o Evangelho pregado pela igreja consegue fazer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus, e aonde ele chega, ele derruba todos os obstáculos, e ele cumpre o seu papel, que é o papel que foi colocado por Deus, proposto por Deus. Esta igreja tem esta responsabilidade, esta missão. Escute um minuto. Essa igreja, com esta missão, com esta responsabilidade, a igreja ela tem uma finalidade. A finalidade da igreja, ao levar o Evangelho, ao cumprir a sua missão, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela busca algo. A igreja de Jesus Cristo, inserida em uma comunidade, enquanto instituição divina, levando o Evangelho, que é o poder de Deus, ela busca, ela objetiva restaurar vidas para Deus. Nenhuma organização no Estado, por mais empenhada que ela seja, e por mais que cumpra o papel no qual ela se propõe, no qual ela foi criada ou para o qual ela foi criada, nenhuma instituição é capaz de fazer o que a igreja faz. Porque a igreja ela faz algo que o Estado jamais vai conseguir fazer. E interessante, ela faz isso de graça. Porque a Bíblia fala: recebeste de graça, dai de graça. E ela tem esse objetivo, restaurar vidas para Deus. E aonde a igreja chega levando esse Evangelho, que é o poder de Deus, acontece alguma coisa. Jesus Cristo foi quem trouxe as boas novas. E observe comigo. Quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja leva esta mensagem de Cristo, alguma coisa aconteceu. E quando nós vamos na Bíblia, quando Cristo levou a palavra, os discípulos levaram a palavra, os apóstolos levaram a palavra, alguma coisa aconteceu. Por quê? Aonde o Evangelho chega, a mensagem de Cristo chega, alguma coisa acontece. Essa mensagem que foi pregada por Cristo, este Evangelho que foi pregado por Cristo, ele é tão poderoso que nós poderíamos citar várias passagens na Bíblia, amparando o que nós estamos falando. No capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós temos a história da mulher adúltera. Olha o que o Evangelho pregado por Cristo fez. Ele trouxe para aquela mulher que foi pega no próprio ato de adultério, que segundo a lei de Moisés, ela devia ser apedrejada. Jesus, levando a mensagem do Evangelho, alcança aquela mulher com um perdão. Então, irmão Marcelo, você está dizendo que a igreja, que é uma instituição divina, que tem a missão de pregar o Evangelho, que ela objetiva restaurar vidas para Deus, ela quando chega no local que prega o Evangelho, ela leva perdão para aquela comunidade, para aquelas pessoas. A igreja, a Assembleia de Deus aqui da Poitinga está nesta localidade levando perdão, porque o Evangelho tem uma mensagem de perdão. A mensagem de Cristo é uma mensagem de perdão. Há muitas pessoas
já fizeram tanta coisa que quando elas se autoanalisam, elas mesmas dizem assim para si próprias: não tem solução para mim, não tem saída para mim, eu já fiz muita coisa, muitas coisas erradas, muita coisa ruim. Mas a semelhança daquela mulher que merecia ser apedrejada, que Jesus pergunta para aquelas pessoas ali: olha, quem de vocês não tem pecado? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala no texto de João 8, que a começar pelos mais velhos até os mais novos, saíram todos, porque todos tinham pecado e foram confrontados e não tinham autoridade para jogar uma pedra naquela mulher. Aquela mulher estava ali, cabisbaixa, triste. Após estar escrevendo com o dedo na areia, Jesus se volta para aquela mulher e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, Senhor. E Jesus vai e diz para ela: olha, eu também tão pouco vou te acusar. Eu só quero dizer uma coisa para você. Vai. Jesus estava dizendo: eu perdoo os teus pecados. Vai e não peques mais. A gente sabia que aquela mulher ia cometer pecados. Qual homem que não comete pecado? O apóstolo João fala que aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso, porque o homem é pecador. Mas há uma diferença entre o homem que um dia entregou a sua vida a Cristo e recebeu o perdão, para um homem que nunca teve uma experiência com Deus. Porque quem aceitou a Cristo como Salvador foi perdoado os seus pecados, foram perdoados os seus pecados, e agora ele não é um pecador, simplesmente um pecador, embora ele possa pecar, mas ele agora é um pecador lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E quando Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais, ele estava dizendo: vai agora, procure viver uma nova vida para mim, abandone a prática do pecado. Talvez você está aqui nesta noite com a consciência pesada. Talvez os pecados, a carga de pecados, o fardo de pecados te acusa, aponta os teus erros. Você pode não ter um passado brilhante, o teu passado pode estar carregado de marcas negativas, mas eu quero dizer para você nesta noite que há poder no sangue de Jesus para lavar a tua alma, para perdoar os teus pecados. E Jesus te diz nesta noite: eu quero te perdoar e te dar uma vida nova, uma vida diferente. Aleluia. Deus. Vamos citar outro exemplo. No capítulo 9 de Mateus, nós temos a mulher que foi curada do fluxo de sangue, que sofria 12 anos com aquela hemorragia crônica. Aonde a igreja chega levando o Evangelho, ela não apenas leva o perdão de Deus, mas a igreja também leva a cura das enfermidades. Quantos testemunhos nós não encontramos, quantos testemunhos nós não já ouvimos de pessoas que estavam no leito da morte, de pessoas que estavam esperando apenas o dia, o momento da morte. Alguém pregou, alguém orou, alguém intercedeu, alguém impôs as mãos e o milagre aconteceu. Por quê? Porque este Evangelho, ele tem poder, e além de perdoado por Deus que o homem fica, ele pode também ser curado das suas enfermidades. Aquela mulher sofria há 12 anos. O texto é claro em dizer que aquela mulher, ela tinha algum recurso, mas ela gastou tudo quanto tinha para tentar ficar curada. E ela não conseguiu ficar curada. O texto do capítulo 9 vai dizer o seguinte: que após ter gastado tudo com vários médicos, nada adiantando, antes indo a pior, a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou, alguém pregou, alguém anunciou as boas novas, o Evangelho. Olha o poder impactante que o Evangelho tem. O Evangelho traz notícias alvissareiras, desperta a curiosidade, o desejo, a fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Gotinga, irmão Caetano, está sendo evangelizada pelo Senhor, e eu tenho certeza, frutos já vieram, mas frutos ainda virão, porque esta palavra tem poder. Louvado
quero citar outro exemplo. Esta mensagem que a igreja prega, que a igreja anuncia, que é carregada de perdão, que tem poder de curar, ela também tem poder de libertar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, ou segundo São Marcos, capítulo 5. A cura, ou a libertação, melhor dizendo, do endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Observe comigo. Esses dias eu estava ouvindo um pastor. E esse pastor dava um testemunho que ele estava participando de uma reunião de trabalho e ele foi para a escola da sua filha para pegá-la na escola. E ele estava preocupado porque quase todas as vezes que ele chegava na escola para pegar a sua filha, ele chegava atrasado. E quando ele estava saindo daquela reunião, daquela atividade que ele estava fazendo, indo para a escola da sua filha, uma pessoa aborda ele e pede que ore por ela. E aquela pessoa estava pálida, estava tremendo, estava assim um pouco assustada. E quando ele ora por aquela mulher, no meio daquela oração, o diabo se manifesta na vida daquela mulher, porque ela estava sentindo algo ruim, mas ela não sabia o que era aquilo, e por isso ela pediu oração ao pastor. Ela era conhecida do pastor, o pastor conhecia ela. E quando o pastor ora por ela, um espírito de possessão maligna toma de conta daquela mulher, e o pastor ora ali, faz aquela oração, repreende aquele espírito maligno, mas ele ficou assim, assustado, espantado. Puxa vida, eu estava indo pegar a minha filha na escola e vou chegar atrasado novamente. Mas ele não podia se negar a fazer uma oração. E olha o que aconteceu, aquela mulher que estava possessa foi liberta naquele momento. Nós temos muitas pessoas, nós temos muitas vidas nas comunidades, em muitas famílias, em muitos lugares, pessoas que estão padecendo de ansiedade, que estão padecendo de angústia, de depressão, de até mesmo algumas enfermidades. Falta paz no lar, falta harmonia no lar, falta tranquilidade na família, e muitas dessas pessoas não sabem que por trás existe um poder espiritual operando para tentar destruir a sua vida e a vida da sua família. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, você que está me ouvindo, você que ainda não é crente, ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador único e pessoal da sua vida, eu quero dizer para você que talvez você possa até estar vivendo esse quadro, você pode até estar vivendo essa situação que eu estou falando aqui nesta noite, mas há uma igreja na Boitinga que dobra os seus joelhos e que ora por essa comunidade todo santo dia. Boitinga está debaixo da oração da igreja, a Assembleia de Deus aqui nesse lugar. E eu quero dizer para você nesta noite, você que está me ouvindo, Jesus Cristo pode te libertar. Se você tiver algum desses sintomas que nós acabamos de falar, Jesus é aquele que tem o poder para libertar a sua vida. Se existe alguma força espiritual dentro da tua casa, Jesus nesta noite pode arrancar, expulsar e libertar a tua vida, porque o Evangelho que a igreja prega, além de perdoar, além de curar, além de fazer todas essas coisas, tem o poder também de libertar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É um Evangelho que liberta. Eu quero citar outro exemplo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Este Evangelho não traz apenas uma mensagem que perdoa. Este Evangelho não traz apenas uma mensagem que traz cura, tem o poder de curar. Este Evangelho não traz apenas uma mensagem que tem poder para libertar. Este Evangelho, ele também, ele traz outra coisa. Esta mensagem do Evangelho que esta igreja prega,
tem o poder também de salvar. Quando nós vamos para Lucas capítulo 23, nós vemos que ali está acontecendo a crucificação de Jesus, e ele está sendo crucificado entre dois ladrões. O ladrão da esquerda estava criticando: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti, salva nós também. Mas aquele homem que estava à direita de Jesus, aquele ladrão que estava à direita, ele com certeza deve ter ouvido falar do Evangelho. Ele estava crucificado na mesma situação, e ele repreende o outro dizendo assim: olha, você está na mesma situação, você está vivendo o mesmo quadro, mas isso não te toca. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E ele, fraco, debilitado, ele ainda consegue com a voz embargada falar para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava sangrando, Jesus estava sofrendo na cruz, ao pé da cruz estava pingando gotas preciosas do sangue de Jesus, mas Jesus ainda consegue falar para aquele homem: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este Evangelho não só perdoa, este Evangelho não só cura, este Evangelho não só liberta, mas ele tem o poder também para salvar. Louvado seja o nome do Senhor esta noite, louvado seja Deus. Este Evangelho pode te alcançar nesta noite também com salvação. Eu quero nesse momento, meus amados irmãos, dizer para você que está, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Pessoal, a sua vida. Talvez você olhe assim para um de nós e você não entenda, não compreenda o que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo. O que nós estamos ganhando do ponto de vista aquisitivo, financeiro, de estar aqui depois de uma semana cansativa de trabalho. Podíamos estar na comodidade da nossa casa, do nosso lar, tomando um café, balançando numa rede, mas somos instados por Deus. O amor de Deus nos constrange a levar esta palavra. E talvez você olhe assim, você não consiga entender exatamente o que levou-nos a deixar todo mundo para trás, deixarmos os prazeres da vida para trás e estarmos seguindo a Cristo, termos abandonado o pecado, a prática do pecado, e estamos há anos servindo a Deus. Talvez você não consiga entender, e você não vai conseguir entender enquanto você não entregar a sua vida para Cristo. Porque nós fizemos isso. E por que estamos aqui? Porque o amor de Deus nos constrange, o amor do Senhor nos constrange. E nós nunca encontramos em nenhuma outra parte da vida, em nenhum outro lugar dessa terra, o que nós conseguimos encontrar em Cristo. Por isso que quando alguém pergunta para nós: você não tem vontade, às vezes, quando a luta aperta, quando a dificuldade chega, de deixar de ser crente, de abandonar a fé? Para onde iremos nós, se só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna? Então há uma razão, há um motivo muito forte que nos apega a Cristo. Esse amor nos constrange. E eu quero dizer para você nesta noite, terminando esta mensagem: você pode andar em todos os lugares que você quiser, mas você não vai encontrar a solução. Existe dentro do homem um vazio que foi colocado por Deus, que só pode ser preenchido por Deus. E nesta noite, eu sei que Deus te trouxe a esse lugar. Foi um homem que te fez o convite, o irmão Caetano, o missionário desta localidade, tocado por Deus. E eu quero dizer para você: Jesus te trouxe a esse lugar nesta noite, porque Ele quer reescrever uma nova história para você e para a sua família a partir de hoje. Eu sei que o Espírito Santo tocou teu coração nessa noite. Eu sei que teu coração está ardendo com a mensagem do Evangelho
que já vai sendo pregado nesta localidade já há meses. Você está se indagando nesta noite: será que eu aceito? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Não importa o que as pessoas vão dizer. Nesta noite te preocupa com a tua alma, o teu espírito. Jesus te espera de braços abertos e Ele quer entrar na tua casa como Ele entrou na casa de Zaqueu naquele dia, levando salvação e libertação para a casa de Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa, Jesus te diz. Eu quero finalizar aqui fazendo uma conclusão. A igreja do Senhor Jesus aqui na Oitinga, ela é uma instituição criada por Deus. A igreja, a Assembleia de Deus aqui na Oitinga, ela tem uma missão. A missão dela é pregar o Evangelho. É por isso que o missionário Caetano sai visitando os lares, visitando as famílias, distribuindo folheto, convidando para os cultos da igreja. Ele ora pelos enfermos, pelas pessoas que estão deprimidas, tristes. Ele está cumprindo o seu papel de missionário, o seu papel de igreja. Esse é o papel da igreja. E a igreja aqui em Oitinga, ela faz isso com a finalidade de restaurar vidas para Deus. E eu quero dizer nessa noite, o Senhor Jesus quer restaurar a tua casa, restaurar o teu lar. Você já bateu em várias portas, mas você não conseguiu encontrar o que você precisa. Você sabe do que eu estou falando, mas esta noite Deus preparou esta oportunidade, este lugar. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é noite de salvação. Hoje Jesus deseja entrar no teu coração. Hoje é noite de mudança dentro da tua casa. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade desse momento. E quero dizer para o missionário, o presbítero, irmão Caetano, continue nessa missão. Eu tive visitando o nosso missionário, irmão Caetano, em algumas escolas bíblicas, culto de doutrina, acho que vi também algum culto de domingo, e eu perguntando para o irmão Caetano, essas pessoas são todas pessoas novas, convertidas, pessoas que aceitaram Jesus depois que nós estamos aqui. Isso é a prova incontestável de que o Evangelho tem o poder de mudar. Estivemos pregando ali em Poço de Areia e o missionário Samuel falando do casal que aceitou Jesus. Olha o que o Evangelho faz. Ele aceitou um pouco embriagado. Tinha 10 latas de cerveja na geladeira para tomar naquela noite e passou um dia bebendo. Ele me contou que quando terminou o culto, ele foi na geladeira para pegar cerveja e a mulher achou que ele ia pegar cerveja para poder continuar bebendo. E ele botou as 10 latas de cerveja dentro de uma sacola e foi deixar não sei aonde. Mas ele disse para a mulher que não queria beber e não bebeu e está firme. E vai ter um batismo lá e agora o casal vai ser batizado. Quem faz isso? O Evangelho de Jesus Cristo, que não é outra coisa senão o poder de Deus. Missionário Caetano, Jesus vai salvar mais almas aqui através do seu trabalho. Muitos frutos vão surgir porque você está fazendo uma obra que não é de homens. Esta obra é de Deus, e nem os homens, e nem o diabo, e nem o inferno pode impedir, porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém.